Boa noite. Ensino mais episódios do Ágora. Dessa vez, tratar sobre um assunto inédito que outrora ainda não havia sido citado. Eu quero tratar aqui, basicamente, nesse episódio, sobre um grande filósofo, que também é muito importante para a história da filosofia, que é o Martin Heidegger. É, é interessante a gente conotar primeiro, antes de tudo, e como sempre deve ser feito, o contexto, a biografia do pensador, qual são suas obras, o que que ele fala a respeito do ser, da alma, etc. Sem mais delongas, o Max Heidegger foi um filósofo alemão e também foi professor. E o Heidegger ele foi literalmente um dos precursores do existencialismo, foi um grande precursor do existencialismo justamente pela sua ideia do ser. E ele nasceu numa cidade chamada Meßkirch, em 1889. E a princípio ele sentiu a vocação para ser um padre, padre jesuíta, né? E sentindo essa vocação, Heidegger entrou num seminário jesuíta. E lá estudou teologia, filosofia, etc. E tudo isso na universidade, uma universidade jesuíta de Friburgo. Então, enquanto Heidegger estudava ardentemente os conceitos teológicos e filosóficos, ele, ao se adentrar nos escritos de Calvino e Lutero, ele desiste da vida religiosa. E, após isso, ele se casa. E esse acontecimento é de 1917. Então, Heidegger, quando tem contato com a literatura teológica e filosófica de Calvino e Lutero, meio que ele sai, ele apostata da conversão eclesiástica. Heidegger desiste da sua vocação de ser um padre jesuíta. E também, uma coisa muito importante ressaltar, ele trabalhou como um assistente do professor dele. Ele foi aluno do Russell, do Edmund Russell, que também foi à Universidade de Friburgo. E logo depois ele sucedeu o cara na Universidade de Friburgo. E é muito importante denotar que esse Edmund Russell, ele é aquele filósofo importantíssimo da escola dos fenomenólogos, da fenomenologia. Então, ele tem um peso muito grande na filosofia, né, nas ideias do Martin Heidegger, qual eu vou também supracitar logo depois. Então, esse professor Edmund Russell, e as ideias da fenomenologia têm um peso muito grande na filosofia heideggeriana. Então, nessa época que ele sucede a disciplina de filosofia no lugar de Edmund Husserl na Universidade de Friburgo, e basicamente nessa época ele escreve principal texto dele, principal livro dele, que é o Ser e Tempo, onde ele coloca suas ideias acerca da existência do ser, do ente, inclusive do tempo. E essa obra, a qual a gente vou tratar sobre ela, é o Magnum Opus do Martin Heidegger, também sendo a primeira obra dele. Ele trata sobre o ser, como eu já citei, e também, como eu falei no começo, é uma obra fundamental para a base da filosofia existencialista. Então, fundamentando o contexto da vida biográfica do Heidegger, com a ascensão do Hitler ao poder, que em 33, em 1933, ele se filia ao Partido Nazista. O Heidegger se filia ao Partido Nazista. E essa com certeza, a ação mais controvertida de toda a vida dele. E ele ainda, sendo um professor da Universidade de Friburgo, é, não, não permitindo propaganda antissemita na faculdade, acaba literalmente sendo censurado. E por atitudes como essas, de Martin Heidegger, sua filiação ao Partido Nazista, ele foi veementemente censurado. E isso foi até 44, 1944, já final da guerra, né? Mas Heidegger, a partir de um momento, ele começa a repudiar as ideias de Hitler, do nazismo, e se desvincula do partido nazista. Então, a partir de um momento, Heidegger, enquanto ele faz parte da corporação dos ideais antropológicos do nazismo,
Em outro tempo, ele também se desvincula deles completamente. Também ao final da guerra que ele repudia o nazismo. Então, Heidegger faleceu em 76, que também foi na Alemanha. Nasceu, morreu na Alemanha, mais ou menos na Brisgóvia. É muito importante ressaltar também para o Heidegger que a principal pergunta que ele se faz em todas as suas obras, e principalmente no Ser e Tempo, é o que é o ser? Ele também faz uma crítica muito interessante sobre os antigos pensadores que trataram sobre o ser. E ele fala que, de certa forma, é, os antigos filósofos não trataram, obviamente, da, da correspondência total do ser. Então, Heidegger ele faz uma busca ontológica para tentar desvincular a ontologia normal, que já havia sido usada na história da filosofia, com uma nova ontologia, para tentar estabelecer novos parâmetros. É muito importante também ressaltar essa obra Seria Tempo do Heidegger, que tem palavras-chave para entender ela, palavras assim importantíssimas que eu vou datar aqui, que é a palavra é ser, ent e também o Dasein. São as três palavras que ele mais usa no livro: ser, o ent e o Dasein. Bom, para a gente entender o ser, assim, bem básico na filosofia, o ser significa a existência de uma coisa, ou seja, tudo que existe é ser. Eu- a gente tendo essa concepção de tudo que existe é ser, e desse ser provém a natureza da coisa, na natureza provém a ação, e essa ação segue o ser. Ou seja, e esse ser, ele faz parte, ele é incorporado em uma doutrina chamada ontologia. Ontologia é um ramo da metafísica que estuda o ser enquanto ser. Então, como já se foi citado, o ser é um conceito que engloba muitas características objetivas, tanto quanto subjetivas. Então, da realidade da existência como um todo. Esse conceito de ser é importantíssimo, que ele atravessa toda a história da filosofia até desde seus primórdios. Embora isso já colocado pela filosofia indiana, que é muito também importante, foi basicamente Parmênides que introduziu no Ocidente, né, esse conceito de ser, esse conceito de ontologia. Então, esse longo debate, a qual acontece entre Parmênides e Heráclito, que foi o primeiro embate da filosofia, que é o debate do imobilismo contra o mobilismo, qual não vou entrar aqui em detalhes porque é muito extenso. Então, o primeiro embate da filosofia, ele é ontológico, ele é metafísico. Trata-se o ser, ele é imobilista ou ele é mobilista. Então, o ser, como eu já prestei, é tudo que existe é ser. E desse ser provém a natureza da coisa. E da natureza provém a ação. E essa ação segue o ser. Então, a ontologia sendo o ramo da metafísica, o ser enquanto ser, tenho que pontuar alguns pontos objetivos para a compreensão desse termo. Primeiro, a existência. É, e esse ponto aqui que eu vou pontuar, esses quatro princípios do ser, a gente encontra na tradição filosófica ocidental do Platão. Platão, no diálogo sofista, mais ou menos, na República, ele trata sobre o ser, ele tenta desvendar esses problemas lógicos e semânticos que subjazem a algumas das formulações centrais e do sofista também. Então, algumas das ideias que Platão resolve do ser são essas aqui, ó, que eu vou pontuar. A primeira é a existência. Então, a existência, basicamente, por exemplo, para exprimir o fato de que determinada coisa existe, por exemplo, a árvore ou seja, a árvore existe. Mas aí também ele pontua, mas também o unicórnio ao menos no sentido de existência mental. Enquanto isso é posto em prática, a gente lembra que os gregos não tinham uma palavra específica para existência. Aí também tem o segundo ponto, que é a identidade. Para identificar ou distinguir algo ou alguém,
em relação a si mesmo ou aos outros, por exemplo, A é A, ou seja, a beleza é bela. Então, de certa forma, o ser, enquanto propagado na filosofia, ele sempre tende a ser de maneira objetiva. O terceiro é a predicação. O terceiro ponto é a predicação. Por exemplo, é, um comentário muito importante aqui do Edmund Russell, que inclusive ele faz sobre esse terceiro ponto da predicação. Ele fala assim: para exprimir uma propriedade de determinado objeto, por exemplo, Y é X, ou a maçã é vermelha, Platão descobriu que a condição da predicação não havia identidade entre os referentes dos nomes colocados nas posições de sujeito e predicado. Por exemplo, Vênus é a estrela da manhã. Gramaticalmente, temos um sujeito e um predicado, mas logicamente temos uma falsa predicação, pois Vênus e a estrela da manhã são termos cujo objeto é o mesmo, um dos planetas do sistema solar. Então, esses três pontos são básicos para entender a ideia de ser, entender a ideia ontológica por trás disso. E o segundo termo, que é o ente, que é o ente, que também uma palavra-chave na filosofia heideggeriana. Por exemplo, ainda no começo do livro, o Heidegger faz a distinção, ou seja, tudo que existe é um ente, ou seja, um livro, um humano, uma mesa. O ser, que somos nós, somos seres humanos, é o único ente que pode questionar a respeito de si mesmo, que é o ser humano. Então, de certa forma, o ente é tudo que existe, o ser é tudo que existe. Só que, de certa forma, o ente, como sendo algo também material, ele também, de certa forma, não pode questionar a respeito de si mesmo. Somente o ser. O ser, que somos nós, podemos questionar a respeito das coisas, do porquê, da causa, e etc. Então, de certa forma, é isso. E a palavra-chave também, que é a qual eu citei, que é o Dasein, o Heidegger denominou o ser humano ser a expressão Dasein, que a gente traduz do alemão, que significa ser aí. E essa palavra é muito importante porque ela significa o ser que existe na realidade cotidiana. Isso pode ser aprendido pela consciência, etc. Então, entrando em detalhes sobre o Dasein, quando o ser nasce, quando uma criança nasce, ele é jogado no mundo. Por isso que a ideia do Heidegger em Dasein, ser aí, quando nasce, o ser aí ele é jogado no mundo pré-existente, ou seja, numa trajetória que ele não escolhe, e ele precisa dar sentido a tudo que ele vê, a tudo que ele toca. É óbvio, quando ele adquirir as faculdades mentais precisas para isso. Ou seja, o ser aí, é, a criança, a pessoa que nasce, o ser que é capaz de raciocinar, ele é jogado num mundo pré-existente, que já existia antes mesmo dele nascer, e numa trajetória que ele não escolhe. Ele não tem, de certa forma, poder sobre ela, e ele não pediu, literalmente, para ser gerado no mundo. E a passo que ele é um ser aí, nesse mundo pré-existente, ele precisa, de certa forma, dar sentido ao tudo que ele vê ao seu redor. E dentre as características existenciais da condição humana, o Heidegger denominou outras palavras-chave que não são tão complicadas assim, que é o ser no mundo, ser com e o ser com os outros, o qual eu vou citar e explicar também. Ou seja, o ser humano é um ser no mundo, pois não pode ser separado dele. Quando o ser aí nasce, nesse mundo pré-existente, não tem como desvincular o ser humano do mundo, porque de certa forma os dois são unidos um com o outro. Ou seja, o ser humano é um ser no mundo, pois não pode ser separado dele. E essa tomada de consciência do ocorre do ser humano, do ente, do ser no mundo, essa tomada de consciência dele ocorre quando ele se projeta no mundo. Ou seja, a qual Heidegger chama de unidade do ser. Vou explicar isso mais adiante. E feito isso, o ser no mundo, sabendo que não pode ser separado dele, porque, de certa forma, ele jaz unido com a própria etimologia, a própria conceito
realístico sobre o mundo, ele não pode ser separado, até porque ele vive no mundo. E feito isso, o ser humano é um ser com os outros. E Heidegger usa essa palavra, ser com os outros, porque o ser humano se relaciona com outros seres humanos, seja com animais ou com pessoas. Ou seja, o ser no mundo significa que o ser, o ente não pode ser separado dele. E o ser com os outros, Heidegger conota a expressão de que nós, sendo a raça humana, sendo um ser com os outros, é uma raça social porque ela se relaciona com as pessoas e com outros seres humanos. E outra característica que eu quero citar do ser é viver a dimensão da temporalidade. Também Heidegger pontua a palavra ser para a morte. Ou seja, é, quando, de certa forma, Heidegger pontua sobre o ente, e como eu já falei, que outra característica do ser humano é viver a dimensão da temporalidade, a qual isso é, de certa forma, muito fácil de entender no nosso dia a dia. A dimensão da temporalidade é medida em toda a constância da nossa existência. Ou seja, a passo que a temporalidade avança, Heidegger pontua que o ser humano tem que se descobrir. Ou seja, e ele cria essa palavra-chave que é o ser para a morte. Ou seja, somos seres finitos, seres totalmente finitos. É, diferente de infinito, algo que não tem uma regressão finita, não tem algo plausível que explique a sua conotação que não acabe. O finito é diferente, porque ele é palpável, ele pode acabar a qualquer momento. Ou seja, o ser sendo algo finito, e Heidegger pontua que a morte não é apenas o fim da vida, mas também atravessa toda a existência. E ela é uma possibilidade constante, da qual ninguém pode escapar. Então, quando Heidegger pontua a dimensão da temporalidade, que o tempo passa muito rápido, o ser para a morte, que somos seres finitos, e a morte não é apenas o fim da vida, mas ela atravessa toda a nossa existência. E Heidegger também pontua, de forma cruelmente, que a possibilidade constante, ela é uma possibilidade constante, da qual a gente não pode escapar. E Heidegger também, para ainda tentar tirar a gente do poço, no quesito do existencialismo heideggeriano, ele fala que ter consciência da morte nos permite dar o primeiro passo para abandonar uma vida sem sentido. Ou seja, em direção ao que ele pontua de existência autêntica. Sendo livre, o ser humano ele pode fugir das responsabilidades que a existência autêntica traz e viver de modo banal. Só que, de certa forma, para Heidegger, a consciência disso causaria mais tormento. Ou seja, o ser humano é então invadido pela angústia, diante da constatação de que ele vive para a morte, principalmente o tempo de uma vida para dar sentido à sua existência. Então, Heidegger, a passo que ele pontuou o ser para a morte, que somos seres finitos, a dimensão temporal não é calculada por nós, passa de certa forma muito rápida, e que a morte é uma possibilidade constante, a qual a gente não pode escapar dela. Heidegger também diz que a gente pode ter consciência da morte. E ter consciência disso seria o primeiro passo para abandonar uma vida sem sentido. Ou seja, e quando o ser humano abandona essa vida sem sentido, Heidegger pontua esse ser humano, pontua esse ato chamando de existência autêntica. Ou seja, sendo livre, esse ser humano ele pode fugir dessas responsabilidades que a existência autêntica lhe traz, que é viver de modo banal. Só que tem um porém. Para o Heidegger, a consciência disso, exatamente, ter consciência do fim, ter consciência de um fim futuro, ter consciência da morte, causaria ainda mais tormento. Ou seja, para Heidegger, ele ainda pontua no livro dele, cerca da página 71, ele pontua assim: o ser humano é então invadido pela angústia diante da constatação de que vive para a morte e tem somente o tempo de uma vida para dar sentido à sua existência. Ou seja, a passo que Heidegger
pontua que quando o ser humano alcança uma existência autêntica, tendo a livre forma, tendo a consciência de que ele vai morrer e encarar isso como uma vida sem sentido, uma vida, uma vida boa, Heidegger, de certa forma, novamente joga o ser humano no poço novamente. Porque a passo que ele formula o ser para a morte, que a morte é uma coisa constante e que não podemos medi-la, ele tenta nos ajudar dizendo que a consciência da morte pode dar, de certa forma, a existência autêntica, da gente ser livre e abandonar essa vida sem sentido. Só que também Heidegger fala que essa consciência, justamente saber disso, ter ciência disso, só causaria, de certa forma, e obviamente mais tormento. Então, como citei o pensamento do Heidegger na página 72, que ele diz: o ser humano é então invadido pela angústia. Diante da constatação de que vive para a morte, tem somente o tempo de uma vida para dar sentido à sua existência. A gente pode entender, a gente pode perceber que Heidegger, do porquê que Heidegger é um precursor do existencialismo, justamente porque suas ideias não somente formulam um pensamento todo como do Jean-Paul Sartre, a qual Sartre também utiliza da ontologia do Heidegger, é também, de certa forma, muito óbvio do porquê que Heidegger tem um peso tão extremo na filosofia existencialista. E as obras que Heidegger compôs, qual ele escreveu ao entorno da sua vida, que são várias, mas a qual eu tive a oportunidade de conhecer e ler, que é o Ser e Tempo, e também é o Caminho da Linguagem e o Nietzsche. Ele escreve um livro sobre Nietzsche, que é de 61, o Ser e Tempo de 27, 1927, e o Caminho da Linguagem de 1959. Então, retornando para Heidegger, ele tendo toda esse quesito, eu quero tratar aqui novamente sobre a existência autêntica. Ou seja, ao entender esta preposição que o Dasein, o ser aí, ele pode dizer ser uma existência autêntica. Por outro lado, como eu já supracitei, aqueles que não compreendem ou não aceitam o fim da vida viverão uma existência autêntica. E Heidegger chama isso de Dasein. E essa existência inautêntica é aquela que renuncia à possibilidade de escolha, de pensamento, de ação, e deixa que o outro decida por si. Ou seja, Heidegger pontua num termo sociológico que essa é basicamente o termo que ocorre entre as massas, que ocorre na sociedade. Ou seja, essa inautenticidade, essa existência inautêntica, não reconhecendo que a vida é passageira, não reconhecendo toda ela de forma estrutural, Heidegger pontua que isso é uma renúncia à possibilidade de escolha, porque ele pretende viver uma vida inautêntica, não reconhecendo, de certa forma, a existência autêntica. E Heidegger também é, trata sobre a angústia, como, por exemplo, vamos encarar a vida, pois somos feitos para a morte. Heidegger também pontua isso de forma muito severa. E segundo ele, os entes não morrem, apenas cessam essa existência, porque, de certa forma, nunca tiveram escolha. Já os seres, nós mesmos, seres humanos, o ser aí, Dasein, a gente tem plena consciência da morte. E por isso, essas possibilidades infinitas, elas se veem, de certa forma, limitadas. Não é ilimitadas, sim limitadas. Ou seja, tendo conhecimento, tendo ciência disso, isso gera uma angústia que determinará uma atitude muito severa, qual Heidegger pontua também. Ou seja, e por fim, ele propõe que aceitar essa condição de seres finitos é primordial, autêntico. Só que isso não acaba por aí. Como eu já tratei sobre isso, encarando uma vida autêntica, tendo ciência de que somos
designados a um fim, a qual a gente não sabe a hora nem um dia. Heidegger também pontua que isso ainda causaria mais angústia ao homem. E a gente tem somente o tempo de uma vida para dar sentido a essa existência. Mas qual o sentido da existência? Se ela vai ser dirigida apenas a um fim, que é o fim de tudo, que é a morte. Então, Heidegger, sendo tão importante na cultura existencialista, a qual eu vou tratar aqui, do existencialismo, o existencialismo é uma doutrina filosófica que ela é muito centrada na análise da existência do ser, do ente, e do modo como ele se relaciona com o mundo ao seu redor. Seja, ela trata do modo como esses seres humanos têm existência no mundo. Ela procura, de certa forma, encontrar o sentido da vida, a liberdade incondicional da escolha e da responsabilidade pessoal. E segundo essa corrente filosófica denominada como existencialismo, os seres humanos existem primeiramente. Depois, cada indivíduo passa a sua vida mudando a sua essência, a natureza. E a gente encontra isso principalmente no Jean-Paul Sartre, que é aquela ideia de que a existência precede a essência. Primeiro, o ser humano nasce, e ele não nasce com a essência formada. A gente tem que conotar que a essência, Heidegger, Jean-Paul Sartre conota ainda da filosofia platônica o conceito de essência. A existência precede a essência, segundo Platão, ainda no Sofista, qual ele trata sobre noologia do ser, da ontologia do ser. A essência é nada mais, nada menos do que o significado da vida do homem, o significado da vida dele. Então, o Jean-Paul Sartre acredita que a existência, ela precede a essência. E como que isso, a gente pode entender isso? O ser humano nasce, só que ele não nasce de certa forma livre de espontânea vontade, porque ele ainda precisa achar, precisa achar um sentido. E quando ele nasce, a essência dele não está formada totalmente. Então, ele tem que, de certa forma, tentar achar isso. E outra ideia do existencialismo, que tem vários, eu quero citar aqui também o existencialismo cristão, que é, que é o principal expoente do existencialismo cristão, é um filósofo muito conhecido, outros também, como Karl Barth, o Gabriel Marcel, o Jaspers e outros filósofos. E também tem o existencialismo é, ateu, a qual que envolve somente em duas direções. Ou seja, a gente pode pontuar existencialismo cristão e existencialismo ateu. E esse quesito, esse patamar do existencialismo ateu, ele declara que Deus, de certa forma, não existindo, todo o fundamento universal ele desaparece, o que isso consequentemente origina a subjetividade da moral. E aí surge então esse sentimento de angústia que revela a fragilidade humana, a responsabilidade única, né, perante qualquer ato e necessidade. Essa necessidade de orientar a ação livre, seja para um autoprojeto individual ou mesmo um compromisso social. É, quero voltar aqui novamente é, com Sartre, a qual ele lançou obras magníficas. Inclusive, gosto muito também, que é muito parecido com o título do livro do Martin Heidegger, que é o de 43. Também o Existencialismo é o Humanismo, que é uma coletânea de palestras que o Sartre deu sobre o existencialismo, sobre sua ideia de existencialismo, que também foi lançado em 1946. E como eu já citei, de acordo com Sartre, a existência ela precede a essência, ou seja, primeiro existe e depois determina a sua essência. Através das suas ações e da forma de viver a vida, assim, esse existencialismo ateu era contrário ao existencialismo cristão,
porque o homem era totalmente responsável por definir a essência, por definir a sua moral, como ele iria agir, de certa forma, com a sociedade, e ele não tinha um papel moral pré-determinado como o existencialismo cristão. E o qual eu quero tratar aqui também é o existencialismo cristão, sobre muito importante. Eu queria tratar também sobre o Karl Barth, é, o Barth, o Marcel e o Karl Jaspers, mas não vai dar tempo de tratar sobre todos esses filósofos, que são muito extensos. Então, como já foi citado, o existencialismo cristão, que ele incide na comunhão, no amor interpessoal, de certa forma, como meio de uma transcendência moral, e isso de presença absoluta. Também, um ponto conotativo do existencialismo cristão é que ele conota e insiste na defesa de uma perspectiva antropológica, embora isso não seja um imanetismo ateu, né? Porque, de certa forma, não é muito parecido. E como eu já falei, ele está representado pelo Karl Barth, o Gabriel Marcel, o Karl Jaspers. Por fim, quero tratar, logo depois de tratar sobre existencialismo, principalmente em Heidegger, tratar sobre a liberdade na filosofia. É, a liberdade, que é um dos temas principais tratados pela tradição da filosofia, uma das primeiras definições de liberdade que a gente encontra é basicamente no pensamento de Aristóteles. E para ele, a liberdade está baseada na possibilidade de realizar escolhas orientadas justamente pela bondade, pela vontade, na verdade, a qual não tem muita diferença. Entretanto, né, essa liberdade ela deve estar acompanhada do conhecimento. E para Aristóteles, o conhecimento ele é a única ferramenta capaz de ampliar essas possibilidades e tornar o ser o indivíduo mais livre e capaz de realizar essa finalidade. Que, como eu tratei no episódio passado, na ética, que Aristóteles tem sua ética baseada no quesito do fim moral. Então, é isso. O Aristóteles ele defende que o conhecimento é a ferramenta capaz de realizar as possibilidades de escolha e tornar o ser, de certa forma, mais livre e capaz, né, de realizar a sua atividade principal, seu objetivo principal, sua finalidade principal, que é a busca pela felicidade. E outro, a liberdade na filosofia medieval, é, a liberdade, que é muito importante, acho que é o meu quesito mais importante, liberdade, se encontra nesse momento da filosofia, da história da filosofia, que ela estava diretamente relacionada com a faculdade do livre-arbítrio, ou seja, os seres humanos são dotados de liberdade e, por Deus, para que eles possam, aí coloca aqui um parênteses, livremente seguir os ensinamentos do próprio divino, a alcançarem uma vida virtuosa que é orientada pela fé. É muito importante também conotar que já nessas raízes, logo depois, quase no fim, na raiz do pensamento liberal desenvolvida pelo John Locke, que os indivíduos teriam abandonado a liberdade natural, passaram a viver sob o governo de um Estado, e que esse Estado pudesse garantir o direito à propriedade. Também, que já é o primeiro caso que a gente tem de direito natural, John Locke, Rousseau, Thomas Hobbes, qual defendem o contrato social, e esses indivíduos ter abandonado essa liberdade natural, ele, de certa forma, passam a viver o governo de um Estado. E esse Estado que pudesse garantir o seu direito à propriedade. Ou seja, a vida ela passa a ser orientada pelas leis inaugura-se a qual ele denomina liberdade civil. E, de certa forma, o que isso tem de lição para a gente? Qual que é a lição disso tudo? Da existência humana no Heidegger,
do conceito de essência, conceito de ser aí no mundo, o que que isso ensina pra gente? Primeiramente, que como o próprio Heidegger fala em sua obra, o ser é, com certeza, uma das questões mais difíceis da filosofia, tratar sobre o ser enquanto ser. Porque Heidegger também, falando sobre a ontologia, de certa forma, totalmente especulativa, acaba por levar não só a um patamar totalmente existencialista, ou diria quase nihilista, porque Heidegger também defende valores morais, defende ideias não relativistas, defende também a autenticidade da vida, só que essa autenticidade com angústia. Então, a pergunta não vai ser respondida aqui, a pergunta não vai ser respondida nunca por mim, ela só vai ser feita novamente. De fato, essa existência autêntica, alcançando a existência autêntica,